Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e no vídeo de hoje a gente vai ter a nossa quinta aula de Procreate básico. Então se você quer aprender tudo sobre Procreate, não quer perder nenhuma aula, se inscreve aqui no canal, aproveita que tá por aí, já deixa um like e bora pro vídeo. Para a aula de hoje, eu escolhi um desenho que eu fiz um tempo atrás, porque a gente vai aprender sobre o menu de ajustes e a gente vai aplicar alguns efeitos em cima desse desenho. Então, a gente vai aprender sobre esse menu aqui. Na primeira aula, eu vou explicar para vocês até o desfoque de perspectiva e na próxima aula, porque é bastante coisa, né? E na próxima aula a gente vai aprender de ruído até o clonar, tá? Então, esse menu vai ser dividido em dois, porque é muita coisa. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o meu desenho ele tá todo numa camada só. Então, se você for aplicar esses efeitos, lembre que ele funciona por camada, tá? Ou pela Apple Pencil. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando você clica no menu, por exemplo, matiz, saturação e brilho, ele vai te dar duas opções. Camada, ali a primeira opção, ou Pencil, que é Apple Pencil, né? A que você tá usando, ou o seu dedo também, se você desenha com o dedo. E todos esses efeitos aqui vão ter essas opções aqui de camada ou pencil. Equilíbrio de cores tem as duas opções, curvas também. Então, todas elas vão ter as duas opções. Eu vou mostrar para vocês como funciona primeiro o pencil. E a gente já pode ver aqui, ó, que tá mudado. Tem duas estrelinhas ali indicando que você tá com um efeito ativo. Isso significa que quando você passar a Apple Pencil na tela, ele vai ativar o efeito como se fosse um pincel. Tá vendo que mudou a cor aqui onde eu passei a Apple Pencil? E aí você depois, né, pode reajustar também aqui mudando saturação, matiz e brilho num pedaço do seu desenho. Então você pode pegar, por exemplo, eu quero mudar só o narizinho dele. E aí eu vou lá e pinto só em cima do narizinho do bonequinho para mudar a cor. Enfim, o que é matiz, saturação e brilho? Matiz são as cores, né? Você vai escolher aqui uma paleta de cores, né? Mais pro verde. Saturação, a intensidade dessa cor. Então, você pode deixar tudo preto e branco ou com bastante intensidade. E brilho fala por si só, né? Muito brilho fica tudo branco, pouco brilho fica tudo preto. E ali no médio fica a cor ok, tá? Então, essa é a opção com o Apple Pencil, né, com o pincel ativado. Se você mudar aqui para o borrar, ele vai ficar com duas estrelinhas, no borracha também, e aí você pode apagar o efeito, tá? Se você clicar em qualquer outra coisa que não seja o pincel, o dedinho ali, o borrar e a borracha, ele vai sair do efeito e vai aplicar esse efeito. Então, se você clicar aqui, ele sai. Para você redefinir esse efeito, ou aplicar ou desfazer um dedo na tela e você vai abrir esse mini menu aqui e aí você pode ou desfazer, que ele desfaz a última ação, é igual o dois dedos na tela, né, para desfazer. O redefinir, ele redefine até aqui embaixo, né, os controles que estavam anteriormente e o aplicar ou cancelar. O cancelar, ele sai do efeito e o aplicar, ele aplica e aí não tem mais jeito. Eu vou mostrar para vocês, ó, vou fazer aqui e vou clicar no aplicar. Agora, se eu abrir o mini menu novamente e tentar redefinir, né, ele vai presumir que esse ponto é o ponto de início, né, com o efeito aplicado. Então, para tirar o efeito, né, você teria que sair daqui do menu de ajuste. Então, clica aqui ou nas camadas, aí ele já sai. E aí, para desfazer isso, só dando dois dedinhos aí para desfazer a ação, tá? Então, se você aplicar, toma cuidado, porque pode ser que você não consiga desfazer, tá? Agora a gente vai para matiz, saturação e brilho, só que na camada. É o mesmo menu, vocês vão ver aqui, ó, mesmos menus aqui embaixo, matiz, saturação e brilho, só que vai ser aplicado na camada inteira. Meu desenho tá em uma camada só, mas, por exemplo, se eu quisesse separar aqui o nariz do olho ou da barriguinha, e eu quisesse aplicar esse efeito na camada do nariz, do olho, eu viria aqui, matiz, saturação e brilho, escolheria a camada, né, que eu quero aplicar, e clicaria em camada. E as opções são as mesmas. Você vai mudar o matiz aqui, e aí ele vai mudar as cores. A saturação vai aumentar a saturação da cor ou tirar completamente, vai ficar preto e branco. E o brilho vai dar muito brilho ou pouco brilho, você que decide. É legal você ir mexendo, né, para ver qual você gosta, tá? A próxima opção que a gente vai ver aqui é equilíbrio de cores. Aqui também eu vou usar, a partir de agora eu vou usar todos eles camada, tá? Para ficar mais fácil. Aqui você vai mexer nas cores do desenho e tem algumas opções nesse solzinho aqui no canto.
Clicando aqui, você vai ter 3 opções: realces, tons médios e sombras. E aí você vai poder ajustar as cores conforme essas opções. Todos esses ajustes, normalmente, eles são feitos pós-produção, né? Depois que já tá finalizado. E aqui você vai ter várias opções de cores, várias opções de modificação que você pode fazer no seu desenho, como no geral. Eu aconselho você a duplicar, né, a sua arte final e testar, porque tem muita opção, você pode mexer em bastante coisa depois que você termina a sua arte. Às vezes você gosta de mais cores e as suas cores ficaram muito claras, né? Ou você não gostou tanto da combinação que você usou. Por exemplo, aqui eu posso acentuar ainda mais os tons azuis, né? Então eu posso vir aqui e acentuar mais o azul. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades. E o legal seria você pegar uma arte finalizada sua e ir mexendo aqui em todos esses menus aqui, dentro dos efeitos, né? Cada menu, mexer em cada coisinha para ver o que você pode fazer. Agora a gente vai para o próximo menu, para o próximo ajuste, que é o curvas. Eu vou aplicar também na camada. Esses 3 primeiros ajustes a gente vai mexer bastante nas cores, né? Agora aqui a gente consegue ver um gráfico e a gente consegue mexer em pontos de curva. Você consegue adicionar novos pontos, é só clicar em um local que você quer adicionar. Você pode adicionar quantos pontos você quiser na curva, e se você quiser deletar algum ponto, é só você clicar nesse ponto. Clica no ponto, clica. Agora foi. E aí você apaga. É um cliquezinho só, tá? Um clique e apaga. E aí você vai adicionar ou apagar quantos pontos você quiser na sua curva. E cada pontinho desse funciona como uma âncora. Se você mexe um, o outro não mexe. Ele fica no mesmo lugar, tá? Então, depende aí de quantos pontos você adicionar. Você vai fazer bastante modificação na sua arte. Lembrando que cada um desses menus aqui, ó, o gama, o vermelho e o verde, eles são individuais, tá? O gráfico é individual. Se você adicionar pontos no gama, ele não vai adicionar pontos no vermelho, por exemplo. Então, você vai ter que fazer essa modificação em cada um desses gráficos. E aqui, você pode se jogar na loucura, né? Tem muita coisa que você pode mudar e você pode mexer bastante. Se você não entende muito bem, aconselho você ver um vídeo mais aprofundado sobre esse tipo de menu, tá? Mas aqui, basicamente, você vai mexer nas cores do desenho. O próximo ajuste que a gente vai ver é mapa do gradiente, e eu vou usar na camada também. Esse ajuste é bem legal, tem uma biblioteca pré-definida de cores aqui, mas você pode fazer o seu próprio gradiente, a sua própria combinação de cores. O gradiente ele vai mudar a arte como um todo, né? Nas cores também, ele vai mexer nas cores também, e funciona, parece como aqueles filtros do Instagram, sabe? E você pode criar o seu. É bem fácil, é só você clicar aqui no mais e ele vai abrir aqui preto e branco, e você pode adicionar novas cores só clicando. Ele vai adicionar um quadradinho, e para tirar um quadradinho, se você adicionou muitos, é só você clicar e segurar e apagar esse quadradinho extra que você adicionou. Clicando novamente no quadradinho, você abre a paleta de cores, e aí você pode mudar a cor, né? E aí montar o seu gradiente, que funciona realmente como um filtro do Instagram. É muito legal. E você pode fazer vários testes. Esse que eu fiz aqui me lembrou um sorvete, então você pode mudar também o nome do seu filtro, né? Aqui, ó, clicando aqui, você pode redefinir o nome do seu filtro. Eu vou botar o meu de sorvete. Pronto, criei um novo gradiente, né? E ele tá aqui, você pode mover ele de lugar, né? Pode botar ele onde você quiser. E você pode apagar também se você não ficou satisfeito e não quer mais. É só você segurar e aí ele vai aparecer esse menu aqui para você apagar, tá? E aí tem várias opções pré-definidas aqui pelo próprio Procreate quando eles lançaram esse efeito. Até aqui o Mocha, eu acredito que seja efeito do Procreate, que já vem aqui pré-definido pelo Procreate. Se eu clicar aqui no menu de efeitos, ele aplica o efeito, então cuidado, tá? Para desfazer é só dar um toque com 2 dedos na tela. O próximo ajuste que a gente vai ver é o desfoque gaussiano, e eu uso bastante nos meus vídeos. Eu vou usar em camada aqui, e ele funciona com o deslizar da Apple Pencil na tela. Então você vai colocar a Apple Pencil na tela e vai deslizar e vai aparecer uma barra lá em cima, ó. Eu tô deslizando para a direita e a barra tá aumentando e o desfoque tá ficando maior. Então, para a direita você aplica o desfoque e arrastando, né, a Apple Pencil na tela. Para a esquerda você tira o desfoque. Se você não tem Apple Pencil, funciona com o dedo também, tá? O dedo na tela vai aplicar o desfoque para a direita e tirar o desfoque para a esquerda.
Para que serve esse desfoque? É para fazer algum blur, né? Ou alguma mesclagem no seu desenho. Eu vou demonstrar aqui para vocês, eu vou abrir uma nova camada e vou pintar aqui com 3 tons de roxo e vou mesclar essas cores como se elas fossem uma cor só ou fazer uma passagem de cor. Então é para isso que serve o desfoque gaussiano. Ele é bem útil para essa funcionalidade ou para fazer sombras também. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ó. Eu fiz 3 cores aqui, são 3 tons de roxo e eu vou aplicar o desfoque. Quando eu apliquei o desfoque na minha camada de baixo, que eu apliquei no meu desenho completo, vocês viram que quando eu botei 100% de desfoque, o desenho sumiu, né? Então, para isso não acontecer nessa mesclagem aqui, eu vou acionar o bloqueio alfa e aí ele vai conter o desfoque só onde tem pigmento. Então, ele vai conter esse desfoque gaussiano. Se você não aplicar o bloqueio alfa, ele espalha pela tela inteira. Vou entrar lá no menu de desfoque e vou começar a deslizar minha caneta até me agradar essa transição de cores, ó. Ficou uma transição bem suave. Aqui nessa primeira opção você não consegue nem ver direito as cores mudando, mudou mais aqui, ó. Agora a gente tem a distinção das 3 cores. E aí você pode ajustar essa transição. Se você botar 100%, ele vai criar uma nova cor com essas 3 cores que você colocou na tela, tá? Então esse desfoque gaussiano é bem legal para fazer esse tipo de mesclagem de cor, tá? E você pode fazer sombra também. Vou mostrar para vocês como seria uma sombra com desfoque gaussiano. Vou mudar a cor dessa mancha para preto e vou duplicar e vou fazer uma sombra por baixo com desfoque. Então eu vou tirar o bloqueio alfa, vou duplicar essa camada, porque eu vou botar pouquinho de desfoque e para fazer sombra não pode estar com o bloqueio alfa ativado. Vou entrar aqui no desfoque gaussiano e vou colocar um pouquinho e vocês já vão ver uma modificação ali por trás, ó, tá vendo? Em 8% a gente já consegue ver um blur ali na imagem que a gente criou. E aí eu vou diminuir a opacidade dessa imagem e vou mover ela um pouquinho para baixo, para a direita, e aí vocês vão ter uma sombra, tá? Ó, ficou bem suave. Eu acho que eu até botei pouca opacidade, vou aumentar um pouquinho da opacidade dessa camada, mas vocês podem fazer sombra dessa forma, fica uma sombra bem desfocada mesmo, né? Como já diz o efeito de desfoque gaussiano, mas é assim que muita gente faz sombra no Procreate. O próximo ajuste que a gente vai ver é o desfoque de movimento. Ele também é um desfoque e aqui é bem legal, você vai usar a caneta deslizando na tela também, mas dependendo da onde você posicionar sua caneta, em qual direção ele vai desfocar, ó. Eu vou mover a minha caneta para cima em vez de para a direita, ó. Vou mover para a direita para cima, né? E aí vai desfocar nessa direção. Tá vendo? Ele desfocou nessa direção. Se eu desfocar para baixo, é a mesma direção, só que para baixo. Mas se eu desfocar para a direita, o desfoque vai mudar. É bem interessante essa função aqui. Então, você pode movimentar a sua caneta na tela e essa vai ser a direção do desfoque do movimento, tá? Esses dias eu usei esse ajuste para fazer um desfoque de movimento na água, né? Como se tivesse a água refletindo uma imagem. Então, você pode explorar aí e usar para várias coisas. Pode usar bem pouquinho. Eu acho que incomoda um pouco a minha vista esse efeito, então eu não gosto muito. Mas o desfoque de movimento funciona assim. O próximo ajuste que a gente vai ver é o desfoque de perspectiva. E esse vai ser o último ajuste que a gente vai ver na aula de hoje. Esse aqui. Eu vou aplicar na camada também. Ele funciona mais ou menos como o desfoque de movimento, mas a gente vai ter um ponto de foco. Esse ajuste tem 2 opções, posicional e direcional. O posicional você vai colocar essa bolinha onde você quer que seja o ponto de foco. E esse ponto aqui, ele vai ficar com mais nitidez do que o resto. Eu vou aplicar, né, o efeito para vocês verem como funciona. Eu vou aplicar bastante e vocês vão ver quando eu tirar aqui que no narizinho, ó, aqui nessa parte onde tava a bolinha ficou bem mais focado. Então você vai ter um desfoque a partir desse ponto. Então você vai escolher uma posição para o seu ponto de foco e aí o efeito vai desfocar em volta desse ponto. E no desfoque direcional a gente vai ter uma bolinha também, tá? A gente vai escolher uma bolinha de foco e a direção para onde esse desfoque vai acontecer. Então você posiciona a bolinha, vai ser o ponto de foco, e a direção. Então ele vai desfocar nessa direção, tá? É bem legal, você pode explorar bastante esse menu aqui e o ponto de foco você pode mudar também depois
que o efeito já está aplicado, ó. E aí você pode reposicionar, não tem problema nenhum. Você pode escolher aonde você vai botar o seu ponto de foco e a direção do seu desfoque. Dá para fazer bastante coisa, você consegue explorar bastante esses menus, ó. Tá vendo que aqui em cima tá mais desfocado e agora tá aqui embaixo? É assim que funciona o direcional. Bem legal, né? Assim como no desfoque gaussiano, no desfoque de movimento, esse aqui vai funcionar para a esquerda, deslizando a Apple Pencil para a esquerda e para a direita, né? Adicionar e tirar o desfoque. Eu aconselho você fazer uma cópia de uma arte que você tem aí e explorar esse menu aqui e ver o que você pode modificar. É isso, pessoal, a aula de hoje foi essa, eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece que hoje a gente aprendeu metade desse menu, na próxima aula a gente vai aprender de ruído até clonar essa segunda parte. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante. Se você curtiu a aula, não esquece de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, aproveita e deixa um like no vídeo, ajuda muito na divulgação. E a gente se vê na próxima, tchau!